Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje vamos ter aqui um convidado muito especial, Maicon Nonato. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória e a história dele. Ele, que é um empresário do ramo da segurança do trabalho, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso de forma criativa. Ele desenvolveu um jogo, ele desenvolveu um jogo para crianças brincarem com seus pais, para unir a família em volta de um tema tão importante que é a segurança no lar. E você vai entender como foi todo esse processo criativo e como ele vem desempenhando, com desenvoltura e criatividade, o dom que Deus lhe deu. E hoje nós vamos ter aqui ele compartilhando com a gente insights poderosos sobre empreendedorismo, criatividade e jogos. E principalmente, segurança da família. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso YouTube, Flávia Alves Investimentos, e siga também o da Elo TV. Aqui nós entregamos ouro para você. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui no programa Saúde Financeira. Nós sempre trazemos convidados muito especiais que vêm falar um pouco sobre finanças, empreendedorismo, negócios. E a gente busca sempre trazer ouro em pó para você. Para que a gente possa aqui crescer e evoluir juntos, nós temos um bate-papo bem leve e suave, ao qual a gente traz insights poderosos da vida dos nossos participantes, pessoas escolhidas a dedo para compartilhar com você a trajetória de sucesso que eles vêm desempenhando. E hoje nós temos aqui Maicon Nonato. Maicon, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer receber você aqui no Saúde Financeira. Obrigado, Flávio, pela oportunidade, né? Agradeço aí os elogios, né? Muito feliz aqui por estar aqui com vocês. É uma honra poder receber e gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é Maicon? Para o nosso público, para que eles conheçam um pouco melhor você e a sua trajetória. Bom, meu nome é Maicon Nonato, né? Eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, né? Eu trabalho há mais de 20 anos na área de prevenção de acidentes, tratando com adultos dentro das indústrias, né? E agora, em 2024, a gente lançou um jogo para as crianças também para prevenir acidentes domésticos, né? Porque eu fui pesquisando, fui entendendo, cerca de 8 mil crianças no Brasil morrem dentro de casa devido de acidentes domésticos, acidentes facilmente evitáveis, e às vezes por falta de conhecimento, por falta de algum cuidado, por falta de informação, esses acidentes acontecem. E eu tenho 2 filhas, né? Então, quando se vai uma criança, né? Quando uma criança tem um acidente fatal, a família não perde uma criança, né? Perde um tesouro, né? Porque quem tem uma criança em casa, quem tem filho em casa, acho que sabe o que eu estou falando, né? Não é só um filho, é o tesouro, é o bem maior de uma casa, né? Então, nesse processo de trabalhar com acidentes, eu acabei me sensibilizando e criando uma ferramenta para as crianças também. Muito bem. E olha, gente, o que ele comenta aqui é algo muito importante e realmente necessário de reflexão. Ele traz, né, essa possibilidade de trazer para as crianças que, na inocência delas, quais são os riscos que a gente tem dentro do nosso próprio lar. E, Maicon, pasme, eu tive uma experiência com a minha filha. Eu morava na Praia Grande e na minha casa tinha piscina. Ela com 3 aninhos, eu comemorando o aniversário do meu filho de 7 para 8 anos, vários coleguinhas brincando em volta da piscina, eu com as mães na minha sala. De repente, eu estava de pé e eu vi que a menina caiu na piscina. E as crianças brincando dentro da água, ninguém percebeu.
eu pisei no sofá, pulei pela janela e caí de roupa e tudo dentro da piscina para resgatar a Sara. E assim, foi no susto, foi no rompante. Para mim, o aniversário do meu filho acabou ali. A gente foi cantar o parabéns para ele, né? Mas o susto foi tão grande, gente, tão grande. Eu peguei a menina e só joguei ela para fora da piscina. E você não tem noção o impacto que isso traz. E você, com essa visão, né, de tentar trazer a prevenção para as crianças e para as famílias, para os pais principalmente. Quantos acidentes domésticos a gente não vê? Quantas crianças com questão de afogamento, acidente com fogo dentro de casa. São várias coisas que acontecem num piscar de olhos. Então, eu acho muito interessante esse seu olhar, não só para a segurança do trabalho, que é o que você desenvolve no dia a dia com os adultos, mas olhar para o nosso bem maior, que são os nossos filhos, as nossas crianças, que na inocência enfia o dedinho ali na tomada, né, bate a cabeça na quina de uma mesa. É tanta coisinha que pode acontecer com uma criança, cai da escada, e os pais têm que estar o tempo todo atento. A criança começou a andar, você perde a paz, você perde o sossego, você tem que estar ali vigiando. E ter essa possibilidade de orientar os filhos através de um jogo, de uma forma dinâmica e criativa, é muito bacana. Sim. E aí eu te pergunto, quando você criou esse jogo, você tinha essa visão e, ao mesmo tempo, quis apostar na questão da prevenção e da educação desde cedo. A partir de qual idade o seu jogo se aplica para a criança? O jogo, ele funciona bem para a gente, né, foi percebendo no mercado que ele funciona bem de criança de 3 a 8 anos, porque ele tem uma dinâmica simples, né? Então, crianças mais velhas já não vai ter o interesse de estar brincando com ele. Então, de 3 a 8 anos, ele vai muito bem. E a ideia de criar o jogo na educação, porque eu fui percebendo que cada ano que ia passando, os jovens entravam no mercado de trabalho mais velho. E quando você vai falar de prevenção de acidentes, vai falar antigamente a gente fala para um adolescente, hoje a gente fala para o adulto realmente. O cara entra no mercado de trabalho com 20 anos. E ele já fez a cultura prevencionista dele lá atrás. Então, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu falei assim, cara, se conseguisse mudar a cultura, né, colocar a prevenção na fase da infância, esse jovem, quando entrasse no mercado de trabalho, ele ia entender mais de prevenção, ia diminuir os acidentes de trabalho. Então, foi nesse link que eu tive a ideia de fazer um produto para criança, porque se ela crescer entendendo sobre prevenção de acidentes, ela vai ser um futuro trabalhador mais prevencionista, né? Eu acho que nessa semana todo mundo viu um rapaz pendurado numa corda de um telhado de vidro que veio a óbito, né? Então, nas redes sociais ficou pendurado e tal. Então, a gente não quer ter um trabalhador, um pai de família que sai para ir atrás do sustento da casa, não voltar para casa. Então, a minha missão do dia a dia é essa. E eu pensando, né, na forma de educar, se viesse essa questão cultural mais jovem, ele ia ser um trabalhador mais consciente. Então, foi daí que veio a ideia de mexer na educação infantil, na questão de prevenção. Espetáculo. Porque é aquilo, né? É de pequeno que a gente educa. Então, para a gente ter um adulto mais consciente, por que não começar na base? E a base são as crianças. E aí, não só trabalhar as crianças, mas trabalhar também os pais. Sim. Porque muitas vezes os pais, no corre do dia a dia, ele acaba sendo displicente com essa questão da segurança. Sim. Então, quando você traz um jogo para a família, é muito bacana porque, além de aumentar a interação entre pais e filhos, Sim. você está proporcionando para toda a família estar com esse olhar mais focado para a questão da segurança. E, gente, eu vou mostrar para vocês aqui o jogo SOS, Em Busca de um Lar Seguro, desenvolvido pelo Maicon. É espetacular. Eu já tive manuseando as cartas do jogo, muito bacana. São monstrinhos que ajudam as crianças a entender quais são os perigos nos diferentes lugares e mostram como elas podem se proteger. Nesse jogo, aprender sobre segurança doméstica se torna uma brincadeira divertida. Olha que bacana. Maicon, você está de parabéns. Obrigado. Turma SOS. Gente, no finalzinho do programa, nós vamos deixar para vocês como vocês podem adquirir esse jogo e trazer para suas famílias.
E eu já vou encomendar o meu, porque além de trabalhar com crianças, a gente trabalha lá na ONG Alecrim em Flor, com jogos, gamificações, trazendo essa questão da saúde financeira, investimentos, empreendedorismo, e sim, trabalhando com essas crianças essa visão. E esse jogo vai ser muito importante também para a gente estar contribuindo com eles, desenvolvendo esse cuidado no lar, com a segurança deles. Gente, fica aí a super dica. Maicon, seguindo aqui na linha do jogo infantil educacional, e que também acaba trazendo essa experiência para o adulto, para toda a família, essa segurança, essa questão, essa experiência da segurança do trabalho influenciou o seu olhar sobre a criatividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu ar criativo, né? Porque você vem da engenharia, não é uma engenharia, ele fez 3 engenharias, gente. Então, ou seja, ambiental, civil e de segurança do trabalho. E você uniu todo esse lado técnico que a engenharia traz, é um lado mais racional. Sim. E você veio com um olhar mais criativo, mais sensível e proporcionou desenvolver esse projeto tão lindo. Como que foi esse processo criativo? E a segunda pergunta, então são 2 perguntas em uma. Como foi esse processo criativo e como foi para você monetizar esse processo criativo? Conta pra gente. Então, assim, ó, a gente vive no Brasil de recursos limitados, né? Então, o que eu fui aprendendo na engenharia? Que para aplicar as questões de engenharia no dia a dia nas indústrias, tinha que usar um pouco a criatividade. E fui aplicando criatividade no meio da engenharia nas indústrias. E o que me veio, né, a despertar essa criatividade com as crianças, com o jogo e tudo mais, porque eu comecei a aplicar games, né, treinamentos gamificados dentro da indústria para os adultos, porque assim, eu fui aprendendo que, apesar de ser muito técnico, de ter conhecimento muito técnico, eu não estava conseguindo mudar a cultura dos funcionários, da empresa. Então eu comecei a entender que para mim mudar a cultura, eu não tinha que tocar no raciocínio, na mentalidade, eu tinha que tocar no coração dos trabalhadores. Então eu comecei a deixar mais emocional os treinamentos, trazer mais a questão da família, e tudo isso no ambiente industrial tem que aflorar a criatividade para você aplicar de uma forma mais leve, mais emotiva. Então, aí eu fui aprendendo que com criatividade eu tinha mais sucesso do que com técnica. Então, para mim, ficou mais natural eu desenvolver a criatividade e criar coisas novas, né? Então, eu comecei a enxergar coisas que para umas pessoas ia ver com uma questão mais técnica, eu começo a ver uma questão mais lúdica, né? Então, porque me trouxe mais sucesso na engenharia esse tipo de abordagem, né? E a segunda pergunta, a questão de monetizar, porque assim, uma coisa também que fica claro, a criatividade sempre vai trazer inovação, né? Então, na inovação sempre vai tentar resolver um problema. Então, toda vez que você aplicar a criatividade, trouxer uma inovação para resolver um problema, vai vir o empreendedorismo junto, né? Então, tudo que se empreende, tudo que se cria é para resolver um problema. Então, o que mais vende, o que mais tem um olhar diferente? O mais criativo, o que te chama, o que te toca. Então, a criatividade, ela sempre vai remeter à inovação. E não faz sentido você inovar sem a ideia de resolver um problema, né? Então, quando você resolve um problema com criatividade, com inovação, você empreende automaticamente. Show! E o sucesso vem. E o sucesso vem. Espetacular. Gente, eu falo que a gente só entrega hoje. A criatividade, ela é fundamental, a inovação, idem, e você resolver e solucionar o problema. Estamos aqui sempre, eu falo, Maicon, que a gente vem com um propósito de servir. Como que a gente pode servir ao próximo com os nossos dons e os nossos talentos? De forma criativa e empreendendo. Quando a gente une todas essas vertentes junto com a inovação, junto com a tecnologia, cara, é garantia de sucesso. Então, para você que está aí nos assistindo, pegue essa dica, junte tudo isso e bora fazer sucesso. Mas tem uma coisa, a criatividade não pode ter vaidade. Exato, deixa o ego e a vaidade de lado, calce o chinelinho da humildade. Por quê? Porque é necessário na vida a gente ter essa visão
humilde para que a gente possa chegar e galgar novos Por que eu falo isso? patamares. Às vezes tem pessoas que têm a ideia muito boa e talvez a gente nunca vai descobrir, porque a vaidade não deixa mexer. Por exemplo, quando eu criei esses jogos, esse jogo das crianças, eu fui criar os personagens, eu desenhei os personagens, porque cada personagem representa um risco, né? Como tem o que representa o risco de fogo, de afogamento, cada um representa um risco. E eu fui desenhando, sempre gostei de desenhar. Quando eu fui apresentar para a editora, a editora Ideia Jogos, que acreditou no meu projeto, passou um tempo até o editor, né, o diretor falou assim, ô Marco, ele veio até com cuidado, assim, eu posso pedir para a minha equipe de artistas redesenhar seus personagens? Se morasse a vaidade dentro de mim, eu falo, não mexe. E talvez não viabilizasse ou não ficasse tão bonito o projeto. Então eu falei, não, o projeto é nosso, o projeto tem que ser o melhor, tem que ser o mais bonito, não tem problema, não é meu, é nosso. Então, quando eu falo da vaidade, é isso, porque às vezes eu vejo que tem pessoas que têm ideias muito boas e às vezes tem uma pitada de melhoria, mas a vaidade não deixa ela aceitar uma sugestão ou outra pessoa colocar o pitaco ali. Sim, né? sim. Então, eu acredito que também, assim, a vaidade tem gente que tem ideias maravilhosas e nunca ela acha que está perfeito o suficiente, então ela fica pulindo e nunca lança, nunca avança com aquela ideia. Então, nesse sentido, que a criatividade, a inovação, se ela tiver vaidade, ela não vai surgir. Né? A vaidade e o ego talvez viram um obstáculo ali. Perfeito. E o perfeccionismo também. Porque tem muitas pessoas que para ela nunca está bom o suficiente, ela está com um projeto excelente na mão, mas não lança porque continua olhando para ele achando que precisa de melhoria. Isso. Então esse também é um ponto de atenção que deve se olhar para isso, largue um pouco o perfeccionismo de lado, aceite sugestões, críticas positivas sempre são bem-vindas para que o seu projeto tenha êxito e seja sucesso. Gente, nós vamos para o comercial e voltamos já. Nosso papo aqui está muito bom. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Vamos para o comercial e voltamos já. Estamos de volta e para você que está chegando aqui agora, estamos hoje conversando com Maico Nonato. Ele tem uma história muito bacana de superação, ele trabalha nessa parte de segurança do trabalho, onde ele desenvolveu um jogo extremamente criativo que une crianças e pais em volta de um tema tão importante, a segurança no lar. Então, conversando com o Maicon no episódio anterior, antes do intervalo, nós estávamos falando aqui
dos desafios, né, do empreendedorismo, o que é importante se atentar quando se lança um projeto. E eu te pergunto, Maicon, foi fácil lançar esse projeto? Qual foi o seu maior desafio dentro desse processo, né, de criatividade e de fazer acontecer, colocar do campo das ideias, do mental, para a prática? Você co-criou. Qual foi o maior desafio nesse processo criativo e fazê-lo se tornar realidade? Bom, eu acho que o maior desafio quando você faz um projeto como esse é achar um parceiro, uma editora que acredite na sua ideia e tenha a mesma visão que você está tendo, né? Então, quando eu fiz o protótipo, eu fiz uma apresentação, né? Eu fiz uma apresentação para apresentar para as editoras de jogos. Porque quando a gente fala em jogo no Brasil, a gente já pensa na Estrela, na Grovo, mas tem 100 e poucas editoras só de jogos aqui no Brasil. E eu comecei a pesquisar as editoras e fui mandando essa apresentação para as editoras oferecendo a minha ideia. E acho que como todo mundo que vai lançar alguma coisa e vai pedir ajuda ou vai pedir, né? Eu recebi muitos não, né? Então, nesse jogo, para você ter ideia, eu recebi 30 nãos. Uau! Né? Gente, pensa bem, foram 30. 30. Não. Né? Quantos nãos você aguentaria receber diante de um sonho seu e você continuaria ali persistindo porque você acredita no seu sonho? Né? 30 nãos 30, né? É muita coisa. Aí, às vezes, eu pergunto, né? Quando tá falando desse projeto para alguém, eu falo assim, 10 nãos para você é muito ou é pouco? Às vezes fala, e 20? 20 é bastante. Né? E 25? Né? Então, foi 30. Foi no 31º que eu recebi o sim. E em nenhum momento, assim, eu fiquei frustrado. Se fosse para receber mais 50, mais 100, não tinha problema, né? Então, porque a ideia era lançar o jogo. A meta era lançar o jogo, né? E aí você vai aprendendo também, porque às vezes a gente toma tanto não por falta de experiência, por falta de conhecimento de mercado. Porque assim, eu comecei a mandar para as editoras de jogos, mas tem jogo que só faz jogo para jovem, não faz jogo para criança. Então, obviamente, se eu mandei para uma editora dessa, obviamente eu ia tomar um não. Se eu entendesse mais do mercado, eu já ia excluir essa editora. Então, às vezes a pessoa vai empreender, vai vender, e ela tá recebendo não porque ela está dando tiro no alvo errado. Perfeito. Né? Então, em qualquer nicho, se eu estou querendo vender um lanche, aí ele está mirando no alvo errado. E você só vai entender seu alvo, quanto mais tiro você der, você vai entendendo qual que é o caminho que você tem que trilhar. Então, no final, né, quando eu encontrei a editora Ideia, eu já tinha entendido isso. Então, eu já estava procurando editoras pedagógicas e editoras que tinham um nicho infantil. Então, aí eu fui mais assertivo. Mas eu só fui entender isso depois que eu tinha recebido um monte de não. Se eu não estudo, não entendo isso, eu ficaria frustrado e desistiria do projeto. Né? Então, eu acho que empreender é entender o mercado, a bolha que você está ali, porque eu tomei 30 não, mas eu tomei 30 não por falta de conhecimento do mercado que eu estava entrando. Porque eu sou engenheiro, eu nunca tinha feito um jogo pedagógico. Certo. Né? Então, na minha cabeça, eu falei, tem editoras de jogos e fui disparando. Se eu tivesse feito um filtro, entendido mais o mercado, eu tinha recebido menos não, eu tinha sido mais assertivo, né? E eu acho que em qualquer processo, a resiliência, não desistir, é o que vai determinar se você vai prosperar ou não. Em qualquer área, eu acho. Perfeito. E a questão, né? Você disse, primeiro, você reconhece que você teve uma falha nesse processo, que foi de não ter estudado melhor o mercado antes de sair buscando o parceiro ideal para participar com você desse projeto. Então, é uma dica que ele está trazendo, um insight que ele está trazendo de situações que ele vivenciou nesse processo de monetizar e fazer acontecer o projeto dele. Outra coisa que eu percebo é que você foi extremamente resiliente. Você não se deixou abater pelo primeiro não, segundo não, 10º não, e você seguiu. Chegou no 20º não e você persistiu. E buscando entender o que você estava fazendo de errado para estar recebendo tanto não. Então, é importante para as pessoas, quando estão num processo criativo e tentando colocar o seu sonho, o seu projeto, em viabilizar isso, ter essa visão e essa humildade também, né? E assim, uma coisa que eu aprendi até quando eu era
não tinha empresa e trabalhava CLT, eu tinha grandes ideias na empresa e falava para o meu gestor, eu sentia que ele não dava importância. Eu até chegava em casa e falava para minha esposa, nossa, meu chefe lá parece que ele não entende o que eu estou falando, eu estou dando a ideia de graça, ele não... É que às vezes do jeito que a gente vende a ideia, o cara não conseguiu entender. Então, às vezes, é a forma que você apresenta, a forma que você se posiciona. Então, eu recebi muito não durante a minha vida. Então, quando eu cheguei nesse projeto, não fiquei frustrado de mais não. Já estava calejado, não estava mais aquele profissional mimado, que é a minha ideia. Não, eu já estava calejado, já entende que o não. Para fazer 3 engenharias, eu tive que abrir mão de muita coisa, ter muita disciplina. E a disciplina é dolorosa, né? Às vezes fala assim, disciplina. Né? A gente vê muito na internet hoje disciplina como uma coisa bonita, mas ela é dolorosa, é desconfortável. E eu aprendi o quê? Que no desconforto da disciplina vem a performance. Então, quando tem muita dor, muita dificuldade, para mim, no meu estilo de vida hoje, não me abala mais, porque faz parte do processo. A disciplina, ela é dolorosa, ela não é agradável, ela é desconfortável. Então, isso eu aplico no meu trabalho, no meu casamento, na academia. Então, quando está difícil, mas eu estou na disciplina, mesmo no desconforto, eu falo, mas daqui a pouco vai aparecer a performance. E o resultado, né? A performance é o resultado. É um processo que é desconfortável realmente você vivenciar e ao mesmo tempo a gente tem que entender que é necessário viver o processo. Exatamente. Por mais doloroso que ele seja, nós precisamos viver o processo, porque a gente só colhe frutos e o resultado do processo depois que a gente percorre todo esse processo. Exatamente. Sente o que tem que sentir, a gente colhe os frutos dele. Porque assim, acho que quem está escutando aí, estuda e trabalha sabe o que eu estou falando. O cara sai do trabalho, engoliu 50 sapos por dia, aí ele vai sem comer direito, às vezes não dá tempo de tomar banho, ele chega na faculdade fedido, com fome. Né? Acho que todo mundo que já estudou e trabalhou, né? já passou por isso. Né? E o cara tem aquela frieira que não sara porque está sempre com o pé molhado. Só que no final, se ele perseverar, se ele não perder tempo no bar, se ele for lá todos os dias, no final ele vai encontrar o diploma. Sim. Não tem outro caminho. E pode até falar para eles, nossa, você é sortudo e conseguiu se formar, mas ele sabe o preço que ele pagou, quanto foi doloroso aquele processo. É verdade. Mas e quando depois ele está com o diploma, ele consegue se encaixar e consegue prosperar, ele fala, ainda bem que eu plantei isso lá atrás. E é fato. Né? Então, eu acho que a diferença também assim, de quem prospera hoje, o cara que prospera, que é empreendedor no Brasil, ele aguenta a porrada. E não é pouca porrada, não, é muito. Ele aguenta ser apertado, né? E quando você faz um projeto paralelo igual desse aqui e receber 10, 20, 30 não, você está tão calejado que não te machuca mais. Sim. Você só avança. Só avança, você só vai. Né? Então, às vezes, para quem não tem esse estilo de vida ou essa persistência, pode achar, nossa, como ele aguentou. Mas para quem já começou lá atrás, fazendo engenharia, estudando, para mim, 30 não no e-mail, para mim não me afetou. Não afetou o seu ego, não afetou sua vaidade. Simplesmente falou assim, mais um não, beleza, eu vou tentar de novo. Exatamente. Então, para mim, hoje é muito natural receber um não. Para mim é muito natural. Eu tenho uma autocrítica, assim, será que a minha apresentação está clara? Porque, às vezes, né, eu vou explicar alguma coisa para uma pessoa, na minha cabeça está a coisa mais clara do mundo. E para a pessoa, eu estou falando inglês. Sim. Eu tenho que ter autocrítica e falar assim, cara, será que eu estou me comunicando corretamente? Né? Falando a linguagem fácil para que o outro possa entender, principalmente para a gente que vem com muitos termos técnicos, né? Quem vem da engenharia sabe muito bem disso, quem é advogado, utiliza-se muitos termos técnicos e que o outro, ele ouve, faz aquela cara de paisagem, mas não entende. Então, quanto mais simples for a sua comunicação, mais fácil vai ser que o outro te entenda e você tenha êxito na apresentação do seu projeto e a aprovação do mesmo. Por isso que eu gosto dos jogos. Eu aplico jogos na indústria. Eu tenho jogo de tabuleiro para adulto, para falar de risco de prevenção de acidente. Então, eu tenho um treinamento que é só em cima de um tabuleiro, igual um banco imobiliário, mas todo desenhado para prevenção de acidente. Porque eu entendi que, assim, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende visual, tem gente que aprende escrevendo. E quando você aplica um jogo,
ele tem todos esse Você prende a atenção porque todos os sentidos estão sendo observados e a pessoa fica ali querendo participar. E ela aprende. Perfeito. Né? Então, a criatividade vem nesse sentido na engenharia, porque assim, não adianta eu chegar lá e falar da norma de segurança, item por item. Talvez uma parcela não vai entender, porque ele é mais visual, ele é mais de escutar. Então, quando eu comecei a aplicar os games nos meus treinamentos, eu comecei a ter mais sucesso, mudar mais a cultura, mudar mais ali o ambiente industrial. Né? Perfeito. Perfeito. Parabéns, Michael. Eu fico encantada com essas histórias, gente, é muito bacana. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe, chama aquele familiar que você acha que faz todo sentido, está ouvindo e participando com a gente aqui. Voltamos daqui a pouquinho. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira e com Michael Nonato, trazendo aqui para a gente insights poderosos. E ele não só criou um jogo, para quem ainda não viu, está aqui, o SOS, a turminha em busca de um lar seguro. Essa turminha do SOS são os monstrinhos aos quais tanto as crianças quanto os pais podem brincar de forma lúdica, falar sobre segurança dentro dos lares. Perfeito. O jogo está maravilhoso, gente. Depois eu vou mostrar para vocês com detalhe. E ele também, na criatividade, no ócio criativo dele, ele não somente empreende na parte da segurança do trabalho, mas ele também é escritor. Ele escreveu o livro Em Busca do Nenhum, Segurança do Trabalho em Alta Performance. Gente, é um trabalho muito bacana, onde ele fala, lembre-se, todos têm que voltar para casa. Então, é um livro de segurança do trabalho voltado para as pessoas se conscientizarem sobre a importância de ter atenção quando estiver desempenhando o seu trabalho. Eu trabalhei na indústria durante muitos anos e, infelizmente, vi vários pais de família não retornar para casa em virtude de um lapso, uma falta de atenção. Quantas vezes a gente vê o profissional saindo numa ambulância, tendo que amputar alguma parte do seu corpo, realmente não voltar para o lar. E isso é uma coisa muito triste e que a gente trabalha fortemente para evitar. Quando falamos de saúde como um todo, não somente a financeira, porque a gente sabe quando uma pessoa não retorna para o lar, qual o impacto financeiro que isso traz para uma família. Não só o financeiro, mas também o emocional. Então, nós trabalhamos, sim, com a questão da pessoa adulta, com a questão da criança, das famílias. E o Michael desenvolve esse trabalho de forma maravilhosa. E eu compartilho com vocês esse profissional, esse empreendedor, de forma tão criativa e lúdica, ele vem desempenhando um trabalho lindo junto à sociedade. Parabéns, Michael. Obrigado. E, Michael, conta aqui pra gente como é que foi também esse processo criativo de escrever esse livro, também voltado aí para a indústria, para as pessoas que estão... Não só a indústria, né? Todos os trabalhadores. Sim. Às vezes a gente sai de casa e no trajeto para casa pode acontecer um acidente. No próprio trabalho pode acontecer um acidente. Ninguém está livre que isso aconteça, mas a atenção que a gente tem que ter pela nossa própria segurança de forma preventiva e não corretiva é fundamental. Sim, esse livro na verdade, eu escrevi ele destinado para profissionais da área de segurança, como se fosse um manual. Porque a gente se forma na escola técnica e mesmo formado lá, você não sai 100% preparado para assumir uma cadeira de técnico de segurança na indústria. Então, você aprende fazendo. Então, eu cometi alguns erros no começo da minha carreira por falta de conhecimento. Se tivesse um manual, alguma coisa para... começa por aqui, vai nesse sentido, eu tinha sido mais assertivo. Né? Então, vendo esse cenário, que quando eu entrei na indústria, eu vi que tinha um gap que eu não tinha aprendido na escola, que é normal de qualquer profissão, né? Sim.
Eu escrevi esse livro como se fosse um manual, priorizando o que um profissional deve fazer quando ele assume uma cadeira, uma mesa lá de técnico de segurança ou engenheiro de segurança numa empresa, né? E foi no meio que eu estava escrevendo esse livro que eu tive a ideia de fazer esse jogo, né? Então, quanto mais você está estimulando a sua criatividade, a cabeça, né, criativa ela vai ficando mais aflorada, né? Então, quanto mais você cria, mais você vai começando a criar coisas novas. Então, o livro foi muito bom para mim. Era uma ideia muito antiga e eu sempre estava, não tenho tempo. Aí então, com a minha esposa, eu falei, vou escrever. Ela falou, não, agora você vai escrever. E eu fiz um cronograma para escrever ele, né, para ter uma meta para escrever, porque eu acredito que tem muita gente que tem vontade de escrever um livro e fala assim, um dia eu escrevo. E não começa, né? Não faz a capa, não faz os índices, não começa a estruturar. E eu fiz um cronograma para escrever esse livro, cumpri o cronograma. Entrei num conflito ali, porque no meio do livro eu tive a ideia de fazer o jogo, eu queria fazer os dois juntos. Sabiamente, a minha esposa me orientou, falou, faz um bem feito, depois você termina e faz o outro bem feito. E eu acho que ela foi bem inteligente, bem assertiva, porque na ansiedade de criar, talvez eu teria feito um livro com menos qualidade, um jogo com menos qualidade, né? Então, acho que você tem que aprender a se dedicar, né? Ser focado nas coisas para você entregar o seu melhor. Então, o livro me ajudou a criar o jogo, né? Perfeito, perfeito. E se você pudesse dar um conselho para quem quer inovar com criatividade, que é algo que é uma característica sua, qual seria? Eu acho assim, quem quer inovar, eu acredito que tem que ser desprendido, ser curioso, porque uma coisa que eu venho aprendendo nesse nosso mundo, o mundo é feito de bolhas, né? Então por exemplo, tem a bolha dos jogos que eu acabei entrando. Aí eu fui descobrir que mensalmente tem eventos em São Paulo de jogo de tabuleiro na madrugada. Eu não sabia que existia isso. Sério? Tem bares temáticos que a turma vai tomar uma cerveja, vai comer um lanche, e tem os tabuleiros para ficar jogando enquanto está pedindo o seu lanche. Tem essa dinâmica em São Paulo que eu não sabia, porque é uma bolha. Olha aí, gente, eu também não sabia, fica super dica. E eu fui entendendo que existem várias bolhas. Aí tem a bolha da pessoa que gosta de jogar tênis, tem a bolha do pessoal que gosta do carnaval, que agora você vê o pessoal tá ensaiando. Já se mobiliza, não né? As tribos vão se mobilizando. Exatamente. Eu percebo que o mundo é feito dessas tribos e dessas bolhas. E quem não fica muito fechado, não entende e não conhece. E a criatividade, ela vem de conhecer várias coisas que eu falo assim, nossa, tem essa comunidade. E se eu tivesse uma comunidade minha, o encontro mensal dos apresentadores de TV? E se eu tivesse um encontro mensal dos jogadores de beach tênis? Então, você pode trazer ideias de um nicho para o seu. E eu fui entendendo isso e sendo criativo. Então, quem quer criar, inovar, tem que ser desprendido, curioso, né? Por exemplo, vai no dentista e está uma Marie Claire. Eu jamais compraria uma Marie Claire. Mas se está lá no dentista, por que eu não vou folhear uma Marie Claire? Talvez ali vai ter uma matéria que, se eu não me permitir abrir, acessar, eu nunca ia conseguir ver aquilo. Então, a criatividade vem muito disso, do inesperado, do improvável, né? Então, quem quer inovar, quem quer ser criativo, tem que ser desprendido, sem preconceito e tudo mais. Tem que estar aberto Tem que para o estar aberto. novo. Que eu acho que o que dificulta hoje muito é as pessoas limitarem o seu universo. Isso, a sua bolha. A sua bolha, fica naquela entendeu? bolha. Na verdade, a gente tem que explorar. Tem que estar aberto para o novo. Por que eu vou ficar limitada só naquele círculo de pessoas que eu conheço, fazendo todo dia a mesma coisa, Exatamente. a mesma rotina? Quando eu me permito, as possibilidades se abrem. Exatamente. E aí você fica mais criativo. Mais criativo, você fica mais aflorado, você pode trazer uma ideia de uma coisa que não tem nada a ver com o seu universo de engenharia e trazer para o... Porque assim, eu sou engenheiro, eu tenho 3 engenharias. Quando eu comecei a ter ideia do jogo, assim, eu tenho ideia de fazer um jogo para criança. Meus amigos engenheiros falaram assim, Maico, vai fazer projeto, para de... Entendeu? Porque para de inventar moda. Porque não se permite entender como que o engenheiro vai criar um jogo pedagógico. Tem que se permitir. Porque tem que ter sensibilidade, né? E aí você tem que se permitir aflorar esse seu lado mais sensível, esse seu lado mais criativo e intuitivo. Porque o que eu acho que dificulta muito as pessoas hoje é ela não ouvir a intuição. Ela mesmo se censura. Porque a intuição nada mais é do que Deus falando com você. Quem te deu dons e talentos, se não Deus?
Quem é a pessoa para poder falar no seu ouvido, que a gente fala, né? A minha intuição. É Deus. A nossa intuição é sempre Deus falando conosco, mas a gente está tão no automático, né, Michael, que a gente não se permite. E outra, às vezes pode vir um sopro de Deus no seu ouvido, faz jogo para criança. Não, mas eu sou engenheiro. Aí você já limita. Você falando com Deus, imagina, isso não é para mim. Você se autocensura. E assim, ó, às vezes eu criei um projeto pensando nas crianças em geral. Olha o feedback que eu tive da editora. Os psicólogos que trabalham com crianças autistas estão comprando o jogo para usar no consultório para ensinar as crianças autistas sobre o risco, porque as crianças autistas têm mais dificuldade de entender os riscos do que uma criança comum. Olha isso, gente. Você entendeu? Mães atípicas, pais atípicos. Olha que bacana. Tá aqui, ó, um jogo que hoje está sendo utilizado por diversos psicólogos para auxiliar as crianças com autismo. Fica aqui a super dica. Nós vamos deixar no próximo episódio, nós vamos falar como que você faz para comprar online esse jogo que pode auxiliar você a cuidar e proteger o seu filho. Show! Né? E assim, eu nunca fiz isso pensando no aspecto do autismo. Não foi pensado nisso. Mas ele caminhou sozinho, porque a editora tem vários jogos que muitos psicólogos usam, e ele falou, Michael, o pessoal está usando para as crianças que têm autismo e está funcionando bem e está indo nesse caminho naturalmente, né? Então, às vezes a gente lança um projeto e você mira num lugar e acerta em outro também, né? E a gente não sabe quais são os propósitos de Deus para a vida da gente. E quando Ele dá esse tipo de dom, Ele dá essa intuição, coloca projetos na nossa mente, tem um propósito maior. A gente não empreende à toa. A gente não está aqui à toa. Nós estamos aqui para servir e servir com os nossos dons e talentos. Então, quando Deus soprar em você uma ideia, por mais estranha que ela te pareça, siga a sua intuição, porque tem um propósito por trás disso e você nem sabe qual é, mas Deus sabe. E Ele quer atingir e transformar vidas através da sua vida, através dos seus dons e talentos, e você não tem ideia disso. Então, não se bloqueie. Ouça, faça ação, coloque em ação os seus projetos e os seus sonhos, porque vidas serão alcançadas através do seu dom, através do seu talento, da sua criatividade. Assim como hoje o projeto do Michael está transformando vida de crianças, vida de famílias, o seu também pode fazer o mesmo. Fica aí essa super dica. Parabéns, Michael. Obrigado. E vamos lá, gente. Vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Nós estamos aqui toda sexta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, trazendo ouro para você. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Gente, o que é bom dura pouco. O tempo passa voando. E assim, hoje nós estamos aqui com o Michael Nonato, trazendo insights poderosos de como ele, com a criatividade, com a persistência, ele vem trabalhando e trazendo transformação de vida para as famílias. E dentro do trabalho dele, que é a segurança do trabalho, ele desenvolveu Turminha SOS em busca de um lar seguro. Vou abrir e mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que é esse jogo, que eu fiquei encantada. Tem aqui um encarte que ensina como jogar. Tem os personagens, que são os monstrinhos. Aqui nós temos o Boca Louca, que é o acidente por ingestão de alimentos. Queimaduras em crianças. Esse é o Brasa. Que é o Brasa. Esse aqui é o Bibi Fonfon, acidentes de carro. Molhadão, acidentes com água. Envenenamento. Envenenado. Envenenado, que é intoxicação acidental.
choquinho, acidentes com crianças e eletricidade, e o capote, quedas frequentes das crianças. E depois vem as situações que podem acontecer aonde você trabalha com seu filho, diversas situações com as cartinhas aqui, cada uma falando sobre um tipo de monstrinho que pode acontecer dentro de casa. Então, você trabalha a consciência da criança de forma lúdica, interagindo e brincando em família. Muito bacana. E eu vou te dizer como você pode adquirir o seu jogo através da internet. O site é Ideia Jogos. Vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui embaixo, www.ideiajogos.com.br. Vá lá e já adquira, encomende o seu e passe a brincar com seus filhos. Trazer para eles consciência e educação. Michael, fale para nós aqui como que os nossos telespectadores podem acessar você através das suas redes sociais. Eu sou bem ativo no Instagram, né? Engie Maico Nonato, tudo junto. Né? Engie de engenheiro, Maico Nonato. Lá eu posto um pouco da minha rotina como engenheiro nas indústrias. Né? Eu tenho uma consultoria para serviço para alguns clientes da indústria, prevenção de acidentes dentro da indústria. Posto algumas coisas também da questão dos jogos, né? Então, eu sou bem ativo lá. Às vezes posto algumas coisas pessoais também. Então, se alguém quiser, né, entrar em contato, tirar dúvida, eu sou bem ativo no Instagram. Maravilha. Qual a mensagem final que você deixa para o nosso público sobre todos esses temas assim tão bacana que você trouxe? A gente falou aqui da sua trajetória, com criatividade, como gerar negócios. Você que é um empreendedor, né, de sucesso, graças a Deus. O que você traz, mensagem que você traz para o nosso público que está ali também, nos assistindo e olhando para os seus projetos, para os seus sonhos, e que ele não desista, mas que mensagem você traz para ele diante da sua própria história? A mensagem que eu deixo é assim, acho que todo mundo tem algum projeto no papel, né? Tire o projeto do papel, vá em frente, não tenha medo, né? Uma coisa que eu acredito que o medo não existe, né? Às vezes o cara tem medo do que não existe ainda, o medo é uma coisa do futuro que não existe. Tire do papel, avance, não tenha vaidade nos seus projetos, não tenha vergonha de avançar com seus projetos, né? Se não está dando certo, tenta ver uma outra forma de apresentar. Mas eu acredito que todo mundo tem um projeto nas mãos e fica adiando. A gente só vive uma vez e às vezes, talvez, quando você estiver na velhice, você fala assim, por que eu não tentei lá na minha juventude, na minha fase adulta? E já passou, o tempo passa. Então, se você tem um projeto, avance. Eu acho que, apesar de tudo, nem tudo é só o dinheiro, mas também é o legado, a mensagem que você vai deixar para os seus filhos. Porque, para mim, de todos esses projetos, quando chegou o livro em casa, eu vi minhas filhas vendo o livro, eu falei assim, amor, para mim, se não vender nenhum exemplar, já está pago, porque ver elas pegando na mão o livro quando chegou. E o jogo, então, depois que eu fechei o contrato e chegou o jogo em casa, o que esse projeto movimentou na minha vida pessoal, com as minhas filhas de legado, não tem preço. Então eu deixo uma mensagem para elas naturalmente que tudo é possível, que você pode ter sonhos grandes. Então é nesse sentido. Eu acho que todo mundo acredita que tem um projeto ali engavetado na cabeça. Que ele está preso por uma ideologia talvez que está só na sua cabeça. Você tá, às vezes, crença limitante, muitas vezes um sabotador agindo ali. Um sabotador ali. Então, assim, às vezes você mesmo está te sabotando e limitando. Então, avance com o seu projeto, só vive uma vez e às vezes tem coisas que não dá para fazer depois de um tempo de idade, você não vai ter mais energia e já passou. Né? Então, eu falo para minha esposa, o meu maior medo é chegar lá na velhice assim, nossa, eu devia ter feito isso, porque já passou, a vida é uma só. O time passou. Passou. Gente, super. Amei essa entrevista com o Maicon. Gratidão, Maicon. Eu que sou grato pelo convite. Prazer te receber aqui, trazer essa história linda, esses insights poderosos. A gente compartilha com muito carinho com você, que está aqui do outro lado da telinha. E eu fico muito feliz e muito honrada de poder ter participantes aqui do meu programa, contribuindo com o nosso crescimento, porque eu também cresço, eu também aprendo muito com essa troca genuína e que vocês também possam
pegar um pouquinho de tudo que ele falou aqui e aplicar na vida prática de vocês. Saúde financeira é isso. A gente traz aqui para vocês o que a gente tem de melhor, de dentro da gente, de coração, para contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Todos nós crescemos, todos nós aprendemos uns com os outros. E eu espero você na próxima sexta-feira, às 18 horas, para mais Saúde Financeira com Flávia Alves e seus convidados. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.